Muito boa tarde, Imperatriz, região Tocantina, coisa boa, graças a Deus, de volta, né, gente? Boa tarde para você que está ligadinho conosco no canal 19.1 e a todos vocês aí que estão no sítio, chácara, fazenda, apartamento, casa, você que está no comércio, na indústria, você que está com a gente todo dia e de repente você também conosco pela primeira vez. Seja bem-vindo, bem-vinda, é um prazer enorme e sempre nesse horário nós estamos aqui com você. Claro, estamos no horário especial agora devido aí ao horário eleitoral gratuito, mas o nosso horário normal sempre das 13 às 14 e agora a gente entrando 13h25 no término aí da campanha, né, desse horário na TV. Então, nós agradecemos o carinho da sua audiência e é muito bom e é importante que você possa se ater, possa ver, né, possa estar fazendo as leituras, né, das apresentações no horário eleitoral gratuito. E para ajudar mais você ainda, nossa produção ao longo dessa semana tem entrevistado candidatos e candidatas a deputado federal. E dando sequência à série de entrevistas com esses candidatos a deputados federais, nós hoje convidamos e vamos conversar com Mariana Carvalho, do PSC. Ela estará aqui ao vivo daqui a pouquinho para a gente bater um papo, conversar e apresentar as suas propostas. O tempo é muito curto, né? O tempo de pré-campanha é longo, mas a campanha propriamente dita é um tempo muito curto. Então a gente aproveita para poder dar oportunidades para esses aqui principalmente da nossa região, né? Os candidatos e candidatas, para que possam entrar na sua casa, chegar aí onde você trabalha e dessa forma você ter essas informações de suma importância para a sua avaliação, porque logo mais, né, daqui praticamente um mês, nós estaremos indo às urnas decidir o destino do nosso país, do nosso estado, da nossa região. Então tá aí, é muito importante que você esteja fazendo essa avaliação, tá certo? Então tá aí, a todos vocês aí o nosso carinho. Denis Lopes, tudo tranquilo? Tá, beleza? Bora trabalhar, né? Olha, dia 7 de setembro chegando e depois de 2 anos por causa da pandemia, nós teremos desfile dessa feita e uma programação especial aqui na cidade de Imperatriz. Hoje acontece a abertura da Semana da Pátria com o tradicional Corrida do Fogo Simbólico. A nossa repórter Fabi Herênio tem mais informações pra gente. Fabi? Olá para você e para quem está ligado em nossa programação. Sobre esse assunto, eu converso agora com o secretário de Educação, José Antônio Pereira. Secretário, obrigada por receber a nossa equipe. Está chegando, então, essa data tão importante. Como é que estão os preparativos do município? Olá, Fabi. Olá a toda a cidade de Imperatriz. É com muita alegria que iremos hoje, dia 31, iniciarmos as comemorações da Semana da Pátria. Comemoração da independência do Brasil. Teremos como o tema de todas essas comemorações o bicentenário da independência do Brasil, em que esse tema será trabalhado em todas as escolas. E hoje, dia 31, com a tradicional corrida do fogo simbólico, que a tocha será acesa em frente ao Palácio Renato Cortes Moreira, a sede da Prefeitura, com a presença do prefeito municipal e outras autoridades, hasteamento da bandeira e acenderemos a tocha que ficará permanente por toda a Semana da Pátria. Essa comemoração começa hoje, como dito, e também durante toda a semana nas escolas, esse tema da Semana da Pátria, da Independência do Brasil, do bicentenário da independência, será trabalhado como matéria, disciplina nas nossas escolas. Em relação ao dia 7 de setembro, como é que estão aí também os preparativos? Vai ter desfile depois de 2 anos, né? Verdade, é com muita alegria que depois de 2 anos, sem desfile, sem a presença da população nos desfiles de 7 de setembro, retornaremos esse ano com o tradicional desfile do 7 de setembro na Avenida Getúlio Vargas, que começará às 7h30, com revista às tropas do prefeito municipal e os comandantes das Forças de Segurança de Imperatriz. Logo após, nós teremos nossas escolas, instituições civis e todas as tropas de segurança da cidade, tanto Exército, Marinha, Aeronáutica, Corpo de Bombeiro, Guarda Municipal, Polícia Militar, todos eles irão participar das homenagens à independência do Brasil. É um momento em que nós estamos com muita alegria, que é um retorno das aulas presenciais em 2022 e o 7 de setembro não poderia deixar de ser um grande evento em que nós
mostramos nosso sentimento de respeito à nossa pátria e à nossa independência. E as escolas, professores e alunos também envolvidos, né, nesse ato tão bonito e do desfile também. Totalmente, né? Tanto os nossos professores, os nossos profissionais da educação, como os nossos alunos, totalmente empenhados em fazer o melhor. Que também não será só apenas na Getúlio Vargas. A zona rural também fará a sua comemoração. Na Coquelândia e Petrolina será no domingo, em que as escolas também, naquelas localidades, irão fazer o seu desfile, fazer a sua homenagem em respeito à nossa pátria e à nossa independência. Ok, eu agradeço a entrevista. Conversei, portanto, com o secretário municipal de Educação, José Antônio Pereira. A TV Meio Norte, claro, vai cobrir esse evento, todas as programações relacionadas à Semana da Pátria. Com essas informações, eu volto aí com você no estúdio. Olha, o Instituto Federal do Maranhão, o IFMA, que é referência em formar profissionais, né, uma das referências, abriu vagas para vários cursos. E quer saber como participar? Confira as informações aqui com o repórter Gil Rodrigues. Ô Gil, conta pra gente. E para você que acompanha a nossa programação, estamos aqui no IFMA, né, com o professor Wellington Marcos, presidente da Comissão de Acesso Discente. Professor, várias vagas surgindo aqui no IFMA para o nível médio, né? Isso mesmo. Lembrando que são cursos técnicos de nível médio e é importante ressaltar que o período de inscrição já começou. E ele vai até o final de outubro, só que ele será dividido em duas etapas. A primeira etapa, para os que irão solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição, que é R$ 30, e a segunda etapa vai começar a partir do dia 24 de setembro, para os candidatos que irão, de fato, pagar a inscrição. A taxa é de R$ 30, e nesse primeiro momento, os candidatos terão a oportunidade de pedir a isenção. Quem tem direito? Geralmente, né, os candidatos que são declarados baixa renda, que têm o cadastro único do governo federal, eles podem solicitar essa isenção. Então, todas as pessoas que têm baixa renda, que têm interesse em fazer o curso técnico médio, pode comparecer aqui no IFMA e já pode fazer a sua inscrição. Através do site estudenoifma.ifma.edu.br, lá tem toda a informação e tem lá a opção de você fazer a inscrição. É um site que ele é interativo, ele é novo, foi feito esse ano para dar esse suporte melhor, né, para o candidato. Porém, se ele não conseguir fazer em casa, nós temos uma equipe de acesso discente no campus que nós nos revezamos para dar esse suporte para o candidato. Se ele precisar tirar dúvida ou fazer a inscrição aqui, nós podemos dar esse suporte também. Professor, quais são os cursos que estão sendo disponibilizados durante esse período? São vários, né? No geral, no Maranhão todo, nós temos 1.656 vagas. Aqui no campus Imperatriz são 400 vagas distribuídas entre os cursos de Administração, Edificações, Eletromecânica, Meio Ambiente, Química e Informática. E tem mais um que eu não me recordo agora, mas tem lá no edital e tem no site também. Agora, todos esses cursos, ao final, o aluno já está preparado para o mercado de trabalho, né? Exatamente. Tem um diferencial que nossos professores são capacitados, né? Nossos laboratórios são bem estruturados. Então, assim, o aluno que ele se forma ou no ensino médio ou no ensino técnico, ele tem preparo aí para o mercado. Inclusive, o mercado nos procura para levar esse aluno. Tá certo, então conversamos com o Wellington Marcos, presidente da Comunicação de Acesso Discente. Para você que de repente precisa fazer esse curso para ingressar no mercado de trabalho, essa é a sua grande oportunidade. Com essas informações, a gente volta com você. Obrigado, Gil, obrigado pelas informações e a todos aí do IFMA, né? Um nosso abraço. Olha, de acordo com o Serviço de Meteorologia, nesta quarta-feira faz sol, muito calor em Imperatriz. Você está vendo algumas imagens da cidade. A umidade relativa do ar é de 74%. Já a temperatura máxima hoje chega aos 37 graus. E a gente percebe aí nas imagens, olha, fumaça, né, ao longe, essa questão das queimadas aí, principalmente aí nessa região, né, rural, mais afastado, mesmo no interior, acaba deixando o tempo bastante carregado, né? E isso forma aí um efeito estufa, o calor aumenta, meu querido. Não é fácil não, mas está aí, portanto, né, sem previsão de chuvas, a gente vai suportando aí o calor. Lembrando que nós vamos entrar agora no mês de setembro, hein?
A chuva arada chegou no mês de setembro, o ano passado. E vamos ver aqui se ela chega, pelo menos aí mais próxima do final do ano. Mas está aí, portanto. Agora vamos saber como fica tempo e temperatura no Maranhão e na região Nordeste. Na tela do agora. Nesta quarta-feira, a frente fria ainda fica estacionária, próxima à costa leste do Nordeste, o que aumenta a chuva em grande parte do litoral de Alagoas e também do Sergipe. Vai ser um dia com céu mais nublado e com chuva que acontece em vários momentos sobre estas regiões. Não se descarta grandes volumes acumulados, principalmente no leste de Alagoas. Essa chuva pode causar transtornos no decorrer do dia, como alagamentos. Boa parte do leste e sul da Bahia ainda muito instável, o sol até consegue aparecer, mas com períodos de céu nublado e tem previsão de chuva moderada no decorrer da quarta-feira. Mas as demais áreas da costa leste da região ainda com pouca chuva prevista. Não chove na capital Natal, em boa parte do estado da Paraíba, em Fortaleza, Teresina e também no oeste da Bahia. O interior do Maranhão ainda continua com tempo firme e muito seco, mas na capital São Luís já aumenta a nebulosidade no período da tarde e tem previsão de chuva com risco de trovoadas. A máxima não passa dos 25 graus em Salvador, máxima de 31 graus em São Luís e 32 graus na capital Fortaleza. Muito bem, vamos saber agora como estão aí as vagas de emprego. O Cine Estadual oferecendo aí várias possibilidades de emprego para você. De repente você se encaixa numa dessas aí, ó, atendente de lanchonete, auxiliar de escritório, carpinteiro, cozinheira ou cozinheiro, empregada doméstica, encarregado de obras, mecânico de caminhões a diesel, mecânico de refrigeração, motorista de caminhão Munk e ainda oficial de serviços gerais, operador de prensa de material reciclável, pintor de obras, salgadeira e servente de obras. Essas vagas estão disponíveis no Cine Estadual. O endereço é a Rua Maranhão, está aí na sua telinha também, 538, Centro, esquina ali com a Luiz Domingues. O atendimento, lembrando sempre que é das 7 até as 14, tá bom? E o contato 99164-2090. Aproveite. Olha, e se de repente a sua profissão não está aí, e você não está nessa relação, deixe o seu currículo lá, porque de repente quando aparecer, já vão ligar para você e já absorve você no mercado de trabalho, certinho? Então tá aí, essa é a oportunidade. Nós vamos agora para um breve espaço comercial. Na volta, a entrevista ao vivo aqui no estúdio com Mariana Carvalho, candidata a deputada federal pelo PSC. É rapidinho, eu volto já já. É um prazer de receber aqui nessa oportunidade Mariana Carvalho, bastante conhecida aqui na cidade de Imperatriz, na nossa região, e agora como candidata a deputada federal. E a gente conversa com ela nessa oportunidade. Mariana, é um prazer revê-la e tê-la aqui conosco. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos, é um prazer também estar junto com você aqui nessa tarde, né, podendo falar com as famílias aqui de Imperatriz, você que está em casa, você que está no trabalho, você que é jovem também que está nos assistindo nessa tarde, muito obrigada. Eu tenho certeza que iremos conversar, né, sobre o futuro do nosso estado, da nossa cidade, da nossa região. Bom, Mariana, desde quando você já está nessa militância política, né? Se descobriu na política quando? Então, desde 2018, eu venho participando, né, das eleições. Eu fui para as ruas querer essa renovação. Eu lembro que aqui na nossa região e no estado do Maranhão, a gente não via pessoas diferentes. Sempre eram as mesmas famílias, os mesmos líderes políticos e uma pessoa comum como eu não participava de campanha. Então, eu fui para as ruas, sofrendo, inclusive, muitos ataques, pessoas que até apostavam a nossa votação, que não sabiam se iam para frente, mas eu sabia exatamente o porquê que eu estava indo para as ruas e fizemos uma campanha muito abençoada, né? Passamos a nossa mensagem e tivemos aí 14 mil votos conquistados, alcançando a suplência. E a última participação que tive, o povo de Imperatriz participou juntamente comigo, me acompanhou, foi disputando a prefeitura da nossa querida cidade. Bom, como mulher, quais são os grandes desafios que você encontra no dia a dia? Eu costumo dizer assim que quem não faz parte dos grupos políticos que já existem sofre
determinadas situações, né, que são realmente preocupantes, porque quando você entra para furar essa barreira, para querer essa mudança, tem muita gente que vai se opor a isso, né? Quem está no poder, geralmente, há 2, 3, 4 mandatos, não quer sair, quer continuar fazendo a mesma coisa, e nós estamos aqui combatendo todo esse sistema que já foi instalado na nossa cidade e no estado do Maranhão. Então, apesar das dificuldades, apesar dos ataques que muitas vezes já sofri, inclusive na minha vida pessoal, eu continuo firme, porque o que me move não é as opiniões externas, o que me move é o propósito que tenho de servir a minha cidade, de servir o meu estado e, claro, o Brasil, né? Porque quem quer que a gente tenha um Brasil melhor tem que começar a agir dentro da sua própria casa e dentro da sua própria cidade. Bom, por falar em servir o Brasil, há pouco você também estava indo a serviço também do governo federal. E o que isso lhe acrescenta agora na sua vida pública? Foi um dos maiores desafios, né? Depois da campanha de prefeita, eu fui convidada pelo meu presidente Bolsonaro para estar no Ministério da Cidadania, assumir uma pasta nacionalmente, e eu me vi numa missão e numa oportunidade também em que eu tinha que aproveitar para poder mostrar que era possível trabalhar e que era possível fazer. Quando eu andava nas ruas de Imperatriz, tinha muitas pessoas que me abordavam e diziam: poxa, Mariana, você é muito nova, será que vai dar conta de uma prefeitura? Será que vai dar conta de cuidar de uma cidade? E eu sempre falava que não era a minha idade, era a vontade de querer fazer, era a coragem de enfrentar os problemas e da equipe também que você ia ter ao seu redor. Mas aí eu tenho essa grande oportunidade de chegar em Brasília, porque eu já não tinha só Imperatriz para cuidar. Eu tinha os mais de 5.000 municípios do nosso Brasil. E é claro que eu fiz questão de olhar com um olhar muito mais carinhoso para o Maranhão, onde nós enviamos mais de 70 milhões de reais para o nosso estado. Eu tenho orgulho de falar que foi o maior volume de recursos da história que veio para a agricultura familiar no nosso estado do Maranhão. E o melhor, foi um recurso que não foi para prefeito, que não foi para prefeitura, foi recurso que chegou diretamente na conta dos nossos agricultores. Na época também das enchentes, que todos os anos vivemos esse dilema aqui em Imperatriz, enviamos mais de 60 toneladas de alimentos. E me orgulho de falar isso porque todo o trabalho que nós fizemos, todo o trabalho que nós enviamos, a população de Imperatriz recebeu pessoalmente. Eu estive lá, olho no olho da população, entregando. Eu sei exatamente quem recebeu uma cesta de alimentação. Nós entregamos uma cesta que pesava 15 quilos. Pode até ser que uma família que recebeu não tenha mais nenhum item dessa cesta, mas ele lembra, porque foi uma cesta que mostra o respeito que nós temos, que o presidente Bolsonaro tem com as famílias do nosso estado. E eu tenho certeza que todo esse trabalho que nós fizemos muito perto da população, eu tenho certeza que todos irão reconhecer e entender que é muito importante ter uma representante a nível federal em Brasília para trazer o que há de melhor para o nosso povo. Como você olha, como você vê o nosso estado, um estado maravilhoso, 217 municípios, mas uma coisa que, infelizmente, a gente, da mídia, a gente está sempre esbarrando naquela situação em que o nosso estado ainda figura entre as cidades, com as cidades mais pobres, né, ou abaixo da linha de pobreza. E a gente não precisa ir muito longe, né, para ver situações assim. De que forma você, Mariana, como deputada federal, acredita que pode ajudar? O meu sentimento como maranhense, né, de ver um estado que, apesar de muito rico, infelizmente tem uma população muito pobre. Né? A gente vê o reflexo de um governo que passou aí 8 anos e que conseguiu deixar um estado tão rico como esse, com mais de 400 mil pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, eu me revolto com essa situação e, ao mesmo tempo, me encorajo também para poder representar o nosso povo, representar as nossas cidades, porque uma situação como essa, ela precisa nos incomodar. Ela precisa incomodar quem está em casa, porque essa missão não é só da Mariana. Essa missão é de quem ama esse estado. E eu costumo dizer que se foi esse estado que a gente escolheu morar, escolheu formar nossa família, escolheu trabalhar, é por esse lugar que nós temos que lutar. Muitas vezes, por muitos anos, alguns diziam que não queriam saber de política, que não queriam fazer, né, não queriam participar, mas por conta da nossa omissão, hoje nós temos aí gestores que nos envergonham. E é por isso que eu estou aqui me colocando à disposição, é por isso que, apesar de todas as dificuldades, nós continuamos firmes nas ruas, porque eu acredito que essa é a missão da Mariana como deputada federal,
tive essa experiência em Brasília e percebi que a maioria dos pedidos que nós recebíamos era para a região da nossa capital, região de São Luís, região ali da Baixada Maranhense e até da região central do Maranhão. Mas a região tocantina, que é a que nós estamos hoje, que é a que nós moramos, muitas vezes ficava sem representante. Então, no Maranhão, não existe só uma região, existem várias outras, inclusive a que nós estamos. Então, não adianta você dizer que se orgulha de morar em Imperatriz, como eu também me orgulho. Nós se orgulhamos de estar numa região que é uma das mais ricas também do nosso estado do Maranhão. Mas, se a gente não elege os nossos representantes, nós acabamos perdendo muito. Porque quem envia a maior quantidade de recursos para obras estruturantes, para a infraestrutura, para a saúde, para o esporte, são os deputados e os representantes federais. Então, a nossa cidade, ela precisa entender de uma vez por todas que precisa se posicionar. Imperatriz, esse ano, precisa dar resposta para que a gente possa ter a força não só na fala, que a gente demonstre o nosso amor pela nossa cidade, não só dizendo, mas agindo também, unindo os nossos propósitos e elegendo seus próprios representantes. Você acredita que os eleitores da nossa região e do Maranhão, de modo geral, fazendo a leitura que está, e hoje está fácil fazer essa, pelo menos obter a informação para você, de fato, fazer essa leitura. Você acha que os nossos eleitores estão mais conscientes hoje? Com toda certeza. Hoje, as mídias sociais, elas permitiram que o eleitor tivesse acesso aos seus candidatos, tivesse acesso às propostas, ao trabalho, porque eu vejo hoje, para você que está em casa, você também vai perceber isso. Muitos candidatos hoje se mostram, muitas vezes, defendendo um lado, dizendo que tem uma coerência, mas que 1 ano atrás, 2 anos atrás, estavam em grupos completamente diferentes. E nesse momento que nós estamos hoje, passando em Imperatriz e no Brasil, nós precisamos de candidatos e de pessoas alinhadas, de fato, com aquilo que nós acreditamos. Como é que hoje você defende a vida, como hoje você defende a família, você defende a liberdade, mas que 1 ano atrás você estava completamente em um outro lado, que maltratou o nosso estado do Maranhão, que maltratou o Brasil, inclusive, que tem maltratado. Então, eu tenho levado hoje todo o nosso trabalho de forma muito séria, como sempre tive, de forma muito coerente, porque no mesmo lado que eu estava em 2018, eu continuo até agora, porque nós estamos numa guerra. Ou você se posiciona, ou você, que é pai, mãe de família, se posiciona e luta pela tua casa, luta pela tua cidade, ou nós iremos retroceder. E eu acredito que o Maranhão e o Brasil não merecem retroceder, a gente precisa olhar para frente, precisa de dias melhores, mas, para isso, nós precisamos tomar esse posicionamento, que é muito importante. E o eleitor, é claro, ele faz parte disso. É por isso que, se você tem um candidato, você que está me vendo e me ouvindo também, a gente precisa de uma oportunidade para mostrar que é possível fazer muito mais do que aquilo que nós fizemos, porque eu sempre costumo dizer que nós fizemos muito mais até do que muitos deputados que estão aí eleitos. Fizemos, mostramos com verdade, com transparência e perto das pessoas, que é o mais importante. Mariana, uma das coisas que a gente tem observado é que nós estamos, você estava até há pouco aí num trabalho federal, e bem junto das pessoas, a questão da agricultura. O agro tem sido muito atacado, né? E no nosso país. E nós vivemos aqui no nosso sul do Maranhão, né? Nós alimentamos muito também o restante do Maranhão, até mesmo pela nossa posição. Qual é o seu posicionamento a respeito? Então, a gente percebe que nós estamos literalmente numa guerra quando você vê candidatos, quando você vê partidos que não defendem o agro, que não defendem a agricultura familiar, sendo que o agronegócio, a agricultura, o produtor são a locomotiva do nosso Brasil, do nosso Maranhão. Na pandemia, realmente, foi o que moveu todo o nosso estado, o nosso Brasil e o mundo. Então, por ter, inclusive, trabalhado na área, conhecido nossos pequenos agricultores, conhecido tanto que esse trabalho é importante, eu vejo que serei uma deputada que levantarei essa bandeira, porque eu sei da necessidade, eu sei da importância e eu sei, né, do tanto que isso gera emprego e renda, principalmente aqui na nossa região sul do Maranhão. Então, quando nós falamos que é importante você escolher um lado e que dessa vez, ainda mais, nós não temos tantas dúvidas, porque como que o agronegócio, como que iremos viver sem o agro, sem o pequeno agricultor, sem aquele que planta, sem aquele que se dedica para colocar o alimento na nossa mesa? Então, o programa que eu estava atuando trabalhou diretamente com isso. A gente gerava emprego e renda
pagava o agricultor diretamente na conta dele e, por outro lado, colocava alimento na mesa de quem precisava. Então, isso é muito sério, isso realmente muda vidas, transforma as vidas. Então, é por isso que nós estamos aqui defendendo o agro, defendendo a agricultura e entendendo que nunca foi tão fácil escolher um lado certo. Mariana, eu quero agradecer a sua presença, participação aqui conosco, nesse propósito que a gente tem de estar apresentando alguns que não são tão conhecidos, outros que já sim, mas o que a gente deseja é de fato que a nossa região seja muito bem representada e a gente torce para que tenhamos representantes à altura para suprir as necessidades do nosso povo e da nossa gente. Eu quero agradecer a sua presença aqui e deixar esses minutos finais para que você possa falar aos nossos eleitores. Quero mandar um abraço para todas as famílias de Imperatriz, a todos que estão aqui nos assistindo, que estão acreditando nesse projeto, muitos que me acompanham desde 2018. E a minha motivação sempre foi a mesma. Foi representar o nosso povo, foi representar a Imperatriz como uma imperatrizense nascida aqui, que ama essa cidade. Através do nosso trabalho, nós conseguimos fazer com que a cidade de Imperatriz fosse lembrada. Inclusive, quando saí agora, eu me descompatibilizei do meu cargo em abril, deixei a nossa cidade com quase R$1 milhão em caixa para poder atender os nossos agricultores. E foi fazer com que a nossa região tocantina pudesse ser prioridade para o governo federal. E eu tenho certeza que, como deputada federal, irei fazer muito mais. Sou uma candidata que defendo claramente o meu lado, tenho um lado de representar o nosso presidente Bolsonaro, que fez muito pelo Brasil e pelo nosso Maranhão. Estarei lá no Congresso Nacional, ao lado dele, para votar as pautas em que nós acreditamos tão importantes, da vida, da liberdade, da defesa da propriedade. E eu tenho certeza que nós estamos do lado certo. Defendo também o nosso próximo governador, Laésio Bonfim, entendendo que nós temos que ter um time alinhado, para que o Maranhão possa ir para frente, para que o Brasil continue avançando e para que o nosso Estado possa ter dias melhores e uma representante legítima para representar cada família de Imperatriz, cada família da região tocantina. Também defendo o nosso senador Roberto Rocha, que tem sido um importante aliado do presidente para as pautas maranhenses e do Brasil. Então, gente, quero pedir a vocês o voto, quero dizer que essa missão não é apenas da Mariana. A missão é de você que está nos assistindo, a missão é de você que precisa também participar, para que a gente possa, de fato, ter uma sociedade melhor, uma cidade Imperatriz mais bem cuidada, uma cidade que vai ser agora respeitada, porque vai ter uma representante legítima para defender a nossa região lá em Brasília. E se, como coordenadora de um programa nacionalmente, nós já fizemos muito, trouxemos muito e mostramos para a população de Imperatriz que é possível, eu tenho certeza que, como deputada federal, eu irei fazer muito mais. Nós não estamos numa aventura, nós não estamos aqui para testar um nome, nós estamos aqui para mostrar que iremos fazer um trabalho e honrar a confiança de todos vocês da nossa cidade. Por isso, um abraço a todos. Agora nós iremos andar e percorrer as ruas de Imperatriz, porque é assim que eu gosto de fazer campanha, é assim que eu faço a boa política, olhando no seu olho e mostrando que é possível e que eu preciso apenas de uma oportunidade. Por isso eu peço seu voto, Mariana 2022. Obrigado, Mariana, e sucesso, viu? Obrigada. Tá bom? Isso, e a todos os nossos candidatos aí, que nós possamos realmente estar fazendo justamente essa leitura, observando a vida, né, os propósitos e as propostas. E é isso que a gente se propõe aqui no nosso Agora Imperatriz. Segura aí que a gente volta. Vamos agora à agenda dos... Então vamos chamar agora que é a agenda dos candidatos ao governo do Maranhão para essa quarta-feira. Na tela. O Carlos Brandão, do PSB, teve uma manhã de entrevista a emissoras locais. À noite, ele vai participar de uma carreata na Vila Luizão, em São Luís. Edivaldo Holanda Júnior, do PSD, participou de carreata nas cidades de Itapecuru, Vargem Grande, São Benedito do Rio Preto e Urbano Santos. À tarde, ele participa de carreata nas cidades de Chapadinha e Brejo. À noite, ele participa de carreata na cidade de Anapurus. Enilton Rodrigues, do PSOL, gravou o programa eleitoral no período da manhã.
À tarde, ele faz caminhada pelo centro comercial do bairro Quatraque, em São Luís. À noite, concede entrevista em emissora de rádio e participa de reunião com coordenação de campanha. Franklin Costa, do PSB, teve uma reunião de visita à Feira do Bom Sucesso no bairro Santa Rita, em Imperatriz. À tarde, terá reunião com coordenadores de campanha, também na cidade, e à noite participa de gravação de conteúdo para redes sociais. Laésio Bonfim, do PSC, teve uma manhã de entrevista à Rádio Mirante AM em São Luís. À tarde, fará uma visita à instituição social e caminhada no bairro Liberdade, na Grande Ilha. O professor Joás Moraes, da Democracia Cristã, teve manhã de reunião na sede do partido em São Luís, com lideranças da comunidade e candidatos a deputados federais e estaduais. A pauta foi o etanol da batata doce. À tarde, terá seminário de prestação de contas eleitorais para os candidatos na sede do partido. Restes dias do PSTU, até o fechamento desta edição, a agenda do candidato não havia sido informada pela assessoria. Já Simplício, do Solidariedade, participou hoje de reunião com o Núcleo da Comunicação de Campanha. À tarde, participa de uma sabatina na TV Difusora e terá reunião com a equipe de coordenação política da campanha. O Everton Rocha, do PDT, participou de uma cavalgada na cidade de Tuntum, onde também visitou uma igreja e se encontrou com apoiadores. Bem, a gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente continua a série de entrevistas. Amanhã o candidato a deputado federal, Zé Pequeno. Tá bom? Então tá aí. Fique atento, fique ligado conosco aqui. Essa semana a gente conversando com alguns candidatos aqui da nossa região, para que você possa, de fato, conhecê-los como candidatos. Você já conhece de outra forma. E também na próxima semana, deputados estaduais, né? Isso. Candidatos a deputados estaduais que estarão conosco no Agora Imperatriz. A todos uma excelente tarde. E amanhã a gente retorna, se Deus quiser. Grande abraço, fica com Deus.